Amém? Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 2 e 3. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Estamos na terceira semana da campanha Fogo Purificador. Diga fogo purificador. Vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias, como muitos pensam, não é um profeta, o profeta Malaquias. Mas Malaquias significa a profecia, a mensagem fiel. É alguém no meio do povo que clama, que libera uma profecia, que libera a mensagem de Deus, a mensagem fiel. Amém? Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Podeis tomar assento. Diga, então ao Senhor trarão oferta em justiça. Quando se fala de Deus, nós temos que ter consciência de que Deus é o poder e a autoridade. Deus é o poder e a autoridade. Diga, Deus é o poder e a autoridade. E quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Quem é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele? Basta um momento, basta o Senhor virar os olhos, o rosto de nós. Basta um momento o Senhor puxar a sua mão, encolher a sua mão. Basta um momento em que o Senhor tire a sua proteção. E algo tão simples como uma bactéria, como um verme, como um vírus, algo tão pequeno, que não é possível ser visto pelo olho humano, de tão pequeno, mas basta um momento, que o Senhor retire de nós a sua graça, a sua glória, basta um momento que o Senhor retire de nós a sua proteção e o seu amor, e algo tão pequeno pode entrar no corpo de um homem, de uma mulher, e levá-lo à cama, e levá-lo ao óbito. Diga para a pessoa que está do seu lado, pergunte para ela, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Sabemos que o Senhor é o poder e a autoridade, e nós sabemos que do pó fomos tirados, e para o pó nós voltaremos. Sabemos que o Senhor é poder e autoridade, que tudo está no controle de Deus, que na sua mão está a vida e está a morte. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas quem somos nós? Quem é o homem e a mulher? Basta um vírus entrar em um corpo, em questão de horas, questões de minutos, uma criança, uma pessoa pode ser levada a óbito. Eu lembro ainda que quando comecei a ter os meus primeiros filhos, as minhas primeiras filhas, e a nossa médica, a pediatra, ela era especialista em vírus. E ela falou, olha, todas as injeções, todas as precauções que você puder dar aos seus filhos, dê. Compre as injeções que o governo não dá. Porque se um vírus entrar em um dos seus filhos em questão de minutos, de horas, não vai nem se saber o que aconteceu, mas é levado ao óbito. Sabemos quem é Deus, sabemos quem nós somos, sabemos que o Senhor é o poder e a autoridade, e sabemos que nós somos pó. Diga, eu sou pó. Por que o pastor está falando isso? Porque no livro de Malaquias fala sobre duas pessoas, fala sobre Jacó e Esaú, fala sobre Jacó e o povo de Deus, e fala sobre Esaú e o povo de Edom, e fala que Deus preferiu
que Deus amou Jacó. Diga, Deus me amou. Mas desprezou e odiou Esaú e Edom. Deus amou Jacó e odiou Esaú. Há um povo que Deus ama e há um povo que Deus odeia. Há um povo que Deus abençoa e há um povo que Deus retira a sua mão, que Deus não abençoa, não prospera. E este povo é atacado por dragões. E este povo é destruído. E se levantar de novo e construir, novamente será destruído. Por isso, nós devemos ser como Jacó. Nós devemos viver como Jacó. Nós somos filhos de Deus, povo de Deus, e devemos provocar o amor de Deus. Porque, como uma pessoa, eu posso provocar, eu posso receber o amor do Pai, ou eu posso ter o desprezo, eu posso ter a indignação, e ao ponto de receber o ódio de Deus. Diga, quem é Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quem é Deus? Agora você mesmo responda para você, diga, Deus é o poder e a autoridade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quem é o homem, quem é a mulher? Agora responda para você mesmo, eu vim do pó, e para o pó voltarei. Basta um vírus, basta um momento, um segundo, para sermos destruídos. Muitas vezes nos achamos muito, nos achamos demais, nos achamos o poder e a autoridade, invencíveis. Mas nós temos que ter uma consciência bem clara de quem é o nosso Deus e quem nós somos. E sabemos que o mal, a destruição e a morte não nos alcança, é por causa do amor do Pai. Mas Esaú provocou a ira de Deus, ao ponto de ser destruída, e toda vez que se levantava, novamente destruída. E Jacó, o amor do Pai, recebeu o amor do Pai. E toda vez que errava e que caía, o Senhor o levantava e o abençoava. Aqui está o povo de Deus? Aqui está Esaú ou está Jacó? Aqui está aqueles que querem provocar a raiva, o ódio de Deus, a vingança do Senhor, ou aqueles que recebem o amor e a bênção do Pai. São as nossas atitudes, é a nossa forma de pensar, são as nossas atitudes, são os nossos relacionamentos, e a forma que adoramos a Deus, que diz quem nós somos. Quando se coloca um estudo, uma mensagem sobre o livro de Malaquias, as pessoas logo pensam em quê? Dízimo. Não é isso? Malaquias não é o livro do dízimo. Malaquias é muito mais intenso, é muito mais profundo. Diga, é a palavra de Deus. São apenas 4 versículos fortes, intensos, que começam a falar do amor do Pai por Jacó e o ódio por Esaú. Não é o livro do dízimo. E ele não deve ser somente usado para se ministrar dízimo. Mas o primeiro capítulo, um resumo bem simples e direto de Malaquias, e de cada capítulo, dos 4 capítulos, diga, a mensagem fiel. O livro de Malaquias para mim fala sobre fidelidade. No primeiro capítulo você vai encontrar um texto que pode ser resumido por fidelidade de Deus para com o homem. Diga, Deus é fiel. Então o capítulo 1 fala da fidelidade de Deus para mim, para com você, para com o seu povo. Fidelidade de Deus para com o homem. O segundo capítulo fala sobre a fidelidade do marido para com a esposa. Diga, a fidelidade no casamento. O capítulo 3 fala sobre fidelidade do homem para com Deus. Diga, fidelidade
do homem para com Deus. E o quarto capítulo que encerra o livro e o Antigo Testamento e prepara o povo para a vinda de Cristo, a primeira vinda, pode ser resumido como a restituição da família pelo ato da fidelidade. Diga comigo, a restituição da família pelo ato da fidelidade. Porque ele diz, antes que eu venha e eu fira a terra, o coração do pai se converta ao filho, e o coração do filho se converta ao pai. Para que eu não venha e fira a terra. São as palavras importantes, decisivas, e que precedem a vinda de Jesus. Fidelidade, diga fidelidade. É muito além do que diz. Eu queria que você mantesse o livro aberto no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Diga, onde está a minha honra? O livro de Malaquias, como foi falado, não é do profeta Malaquias, mas é da mensagem fiel, da mensagem de Deus, falando com o seu povo. São 23 perguntas que ele faz e ele mesmo responde, falando sobre o amor, falando sobre a fidelidade de Deus para com o homem, do marido para com a esposa, do homem para com Deus, dos atos de fidelidade que precedem a vinda de Jesus. Mas logo no versículo 6 do capítulo 1 diz: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. E eu sou o pai, eu sou o seu pai. Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Neste versículo aqui, como eu falei, são várias perguntas, 23, que o próprio Malaquias, a mensagem faz, e se incumbe de responder. Ele está falando sobre onde está a minha honra. Ele diz, se eu sou o seu Deus, se eu sou o seu pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o seu Senhor, aonde está a minha honra? Fala sobre o nome de Jesus, que os sacerdotes desprezaram o nome de Jesus. O apóstolo ainda ministrou na sexta-feira sobre sabedoria. Nós sabemos que a sabedoria está no temor a Deus. E ele aqui pergunta, e se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Que significa, onde está o respeito? Aonde está a minha honra? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Ele está perguntando, aonde está a minha honra como pai abençoador? Onde está a minha honra como Senhor, Senhor dos exércitos, que te livra e te guarda de todo mal? Desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Muitas pessoas hoje estão perguntando, no que eu estou errando, Senhor? No que eu tenho desprezado? No que eu tenho desprezado o seu nome? Tem muitas pessoas hoje com muito mais do que 23 dúvidas, muito mais do que 23 perguntas para fazer ao Senhor. Mas acredito que estas poucas perguntas que o livro manifesta responde a maioria que nós temos. Porque nós somos o povo que temos um Deus, um povo que tem um Senhor, que podemos usar o nome do Senhor Jesus Cristo com poder e autoridade para expulsar demônios, espíritos de enfermidade. Mas ele pergunta a você, Jacó, pergunta a você que é povo de Deus, pergunta a você que é filho, você que faz parte do exército e do reino de Deus, se eu sou o seu pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o seu Senhor, aonde está o meu temor? Aonde está o respeito? Aonde está a reverência? Aonde está
a minha honra. Versículo 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isto não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isto não é mal? Ora, apresenta-o a teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Diga: apresenta a teu governador. Hoje o país parou. Hoje o país parou e saiu às ruas. Porque nós temos um governo corrupto. Um governo que está corrompido. E em todas as áreas são notícias terríveis de roubo, de corrupção, roubo na saúde, nossos filhos morrendo de doenças, roubos na educação e nossos filhos crescendo sem conhecimento, sem preparo, roubo em todas as áreas. Tivemos grandes eventos que foram palco para que dinheiro fosse desviado, para que pessoas corruptas roubasse milhões e milhões de dinheiro da nossa nação, dinheiro nosso. E ele chega aqui, o nosso Deus, o mensageiro trazendo a palavra do nosso Deus, ele diz: aonde está a minha honra? E agora ele fala: apresenta o teu governador que é humano, o nosso governador que é falho, que é corrupto. Apresente as ofertas e os presentes que vocês têm me dado a eles. E ele fala: vocês trazem a ovelha cega e querem que eu aceite. Vocês trazem as ovelhas mancas, doentes, que vão morrer. Vocês trazem para me ofertar. Vocês me entregam o pior. Vocês me entregam o resto. É ovelha sem mancha e vocês trazem ovelha com mancha. E ele diz: pega essa oferta, pega esse presente e entrega ao prefeito de Suzano. Entrega a ele para ver o que ele vai fazer. Entrega a ele para ver o que ele vai te responder. Se vai aceitar a sua pessoa. Ele diz: veja se ele vai aceitar a sua pessoa. Se você tem um horário marcado com uma autoridade, um governador, e está marcado às 2h da tarde, se você chegar às 2h15, ele não vai te atender mais. Mas quantas vezes você tem entrado de qualquer jeito? Quantas vezes nós entramos de qualquer jeito na casa do Senhor? Chegamos atrasados, chegamos sem reverência, chegamos conversando no templo. Ele fala, o mensageiro, a mensagem fiel fala: se esta oferta que você tem me entregado e tem colocado no altar, leva ela ao seu prefeito, leva ela ao seu patrão, leva ela à autoridade, ao governador. E ele que é humano, que é corrupto, não vai aceitar uma oferta defeituosa, uma oferta quebrada, manchada, doente e morta. Você não tendo o respeito, o compromisso e o temor e a honra de cumprir um horário, o seu governador não vai te atender. Ele diz: veja se ele vai te atender, veja se ele vai atender a sua pessoa. Agora você chega de qualquer jeito, você chega de qualquer forma, você chega à casa do Pai como se estivesse chegando a qualquer lugar, à casa de um amigo, a um bar, a um boteco, como se estivesse chegando ao shopping. Mas ele diz: aonde está a minha honra? Diga: aonde está a minha honra? Apresenta-o ao teu governador. Agora vamos falar sobre fechar a porta, Malaquias 1:9. Agora, pois, eu suplico, pede a Deus, que Ele seja misericordioso convosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há
também entre vós, que feche as portas por nada, e não acenda debalde do fogo do altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Diga, fechar a porta. Vou te falar uma coisa que dói ao coração, mas deixando bem claro que não é a noiva de Cristo, mas é a igreja humana, a nossa igreja. Tem muitas igrejas que deveriam fechar a porta. Há uma igreja, e a igreja de Cristo, e que Ele abriu a porta e que ninguém pode fechar. Mas aqui Ele diz, fechem a porta. Virou um circo, virou uma apresentação, virou uma palhaçada a casa. Fechem a porta. Vocês chamam isso de culto? Vocês chamam isso de adoração? Vocês chamam isso de oferta? Se eu sou o seu pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o seu Senhor, aonde está o temor? Aonde está o princípio da sabedoria? Feche a porta. Feche a porta. E vai fazer isso lá na prefeitura. Vai fazer isso lá no shopping. Pegue a sua oferta, o seu presente, e leve para o seu amigo. Ele fala, feche a porta. Não é uma casa de oração. É uma casa de covil, de ladrões, de roubadores, de zombadores. Malaquias 1, 13 e 14. E dizei ainda, eis aqui, que canseira, e os lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazei oferta. Aceitaria eu isso de vossas mãos, diz o Senhor? Pois seja maldito o enganador, que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Diga, que canseira. Aqui ele fala, que canseira. Por que você chegou atrasado? Porque eu estou cansado, pastor. Por que você não veio na reunião? Porque eu estou cansado, pastor. Apresenta isso ao seu patrão. Fala para o seu patrão que você não vai trabalhar amanhã porque você está cansado. Para ver o que ele fala. Mas o povo, os ministros, o povo de Deus, sacerdotes reais, príncipes e princesas, estão cansados. E quantas vezes? Eu vou quando der. Eu vou oferecer o que sobra. Por que você não entregou o dízimo? Porque não sobrou. Por que você não veio à casa do Senhor? Ai, que canseira, pastor. Estou cansado de tudo isso, viu? Estou cansado. Minha vida não muda. Minha família não é restituída. Ai, que canseira, Senhor, de tudo isso. Mas ele fala, dê esta justificativa ao seu patrão. Liga para o seu patrão, manda uma mensagem, como você me mandou hoje. Lá para o seu patrão dizendo, eu estou muito cansado hoje. E amanhã não vou trabalhar. Fala para o seu prefeito, que você não vai pagar os impostos. Diga, ai, que canseira. Estão cansados para falar, né? Muito cansados, né? Diga, que canseira. Você tem que entender que nós estamos em uma campanha de 7 semanas. São 7 semanas de fogo purificador. E o Senhor separou esta noite para te colocar no fogo purificador e tirar toda a palha, todo o lixo, todo o entulho,
toda desculpa, todo argumento para fazer de você uma prata, um ouro refinado, precioso e valioso. Porque até o ouro, em seu estado bruto, não tem um valor alto. Se o ouro que foi encontrado, que foi garimpado, não for levado para purificá-lo, moldá-lo, não terá valor. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou, porque nós somos como a prata e como o ouro. Somos pedras preciosas, somos importantes, somos valiosos, somos preciosos aos olhos de Deus. Mas se você, que é uma pedra de prata, uma pedra de ouro, não for colocado no fogo para ser purificado, você não terá o máximo do valor e não será honrado. Por isso tivemos o fogo da sarça, a sarça ardendo em fogos, o fogo da sarça te chamando, te convocando, te levando a ir ao Egito com uma mensagem de libertação. Tivemos o fogo consumidor na segunda semana, como nos dias de Noé. O Senhor te chama para a libertação e para a salvação. O mundo vai ser destruído, como nos dias de Noé. E o Senhor quer a sua salvação, a salvação da sua casa. Diga: o Senhor quer salvar a minha casa. Você é precioso, mas você precisa ser lapidado, você precisa ser colocado no fogo da prova, no fogo para ser purificado. Nós vimos ainda no primeiro texto: e aceitar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. O Senhor está te aperfeiçoando. O Senhor está tirando a impureza. O Senhor está te endireitando, porque Ele te ama. E porque Ele ama Jacó, todas as vezes que o seu povo cai, Ele o levanta e o coloca de pé. Mas Esaú e Edom são destruídos. Temos que andar no amor, ter o amor do Pai. Não podemos fazer as coisas que provocam a ira de Deus. Não podemos andar como Esaú, vender a primogenitura por um prato de lentilha. Qualquer churrasco te tira da igreja, qualquer festinha de aniversário te tira da igreja. Temos que ser como Jacó, desejar a primogenitura, desejar a bênção do Pai, o amor e o respaldo que vem de Deus. Deus nesta noite está pegando você, está pegando eu, que somos uma pedra bruta de prata, somos uma pedra bruta de ouro, e o fogo está nos colocando no fogo, não para nos destruir, mas para tirar a impureza. Se fosse Esaú e Edom, seria o fogo para destruí-lo. Mas por você ser Jacó, o povo de Deus, Ele te coloca no fogo também. Mas é para te aperfeiçoar, para te purificar, para te fazer melhor. Para te fazer melhor. Tivemos o fogo do chamado e o fogo consumidor, como nos dias de Noé, de Sodoma e Gomorra. Nesta noite o Senhor está te aperfeiçoando. Quantos amam a sua casa, os seus familiares? Chegou a hora de você orar e lutar por eles. Eu tenho falado com cada um. Eu tenho falado: Deus levantou Moisés e levantou Arão no Egito, para revelar o Deus eu sou. Entrar em guerra
contra Faraó e liberar as 10 pragas e conduzir o povo à libertação. Mas enquanto isto ia acontecendo, os homens e mulheres, cada sacerdote da sua casa tinha o privilégio de ver quem era Deus e ver o seu poder, e ver manifesto os teus sinais e as pragas que eram liberadas. Mas chega no momento final, Deus dá a última instrução a Moisés e Arão e diz: olha, diga para que cada casa se reúna, e cada casa reunida vai separar um bezerro, vai separar um animal, vai sacrificá-lo e vão comer. E depois que comer tudo, que sobrar, queime no fogo. E quando eu liberar a ordem, saia com tudo apressadamente. Por mais que Deus esteja levantando eu, a pastora Carla, para estar aqui, nós estamos como Moisés, nós estamos como Arão, liberando a instrução, dando decretos, entrando em guerra espiritual. Mas quem tem que organizar a sua casa é você. Diga: sou eu. O apóstolo Gerson por muitas vezes repetiu: o pastor Marcos é pastor da igreja, você é pastor na sua casa. Diga: eu sou o pastor na minha casa. E se você ama a sua casa, se você ama os seus filhos, organize a sua casa, organize os seus filhos e os seus amigos, para que você possa sair com eles da escravidão do Egito. Quem está aqui sabe, nós temos o material, nós temos a nova apostila, que é o projeto Obed-Edom, e nós não queremos pastores, pregadores, teólogos, nenhuma bobologia. Nós queremos homens e mulheres que amam os seus filhos e que creem na palavra de Deus de restituição, e que vão orar e que vão lutar pelas suas casas, que vão pegar o material, vão pegar a apostila, vão reunir os seus filhos, vão convidar os vizinhos e vão fazer uma campanha de 3 meses, 12 reuniões, uma por semana, 1 hora de duração cada uma, e vão ministrar a bênção de Deus, da presença de Deus, como foi na casa de Obed-Edom, e em todas as áreas Obed-Edom e a sua família foi abençoada. Diga para a pessoa que está do seu lado: não espere o pastor ir na sua casa. Diga para ela: você é o pastor da sua casa. É você que Deus quer libertar para curar a sua casa, para libertar a sua casa, para prosperar a sua casa. É você. Como da mesma forma, a minha casa eu não confio a ninguém. Quem cuida da minha casa sou eu. Quem ministra na minha casa sou eu. Quem ora e põe as mãos na minha casa sou eu. Quem ensina e doutrina os meus filhos sou eu. Ninguém vai fazer isso por você, e ninguém vai tomar o seu lugar, porque este lugar é seu. Por isso estamos convocando, não ministros, não pregadores, não pastores, não teólogos, mas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, que estão ouvindo o chamado de Deus, que queima no seu coração o fogo por vidas, por restituição, por salvação. Deus quer te usar. Deus já falou isso. Deus já falou que quer te usar. Deus já falou para você se levantar. Deus já se apresentou no meio da sarça ardente. Deus já te chamou. Deus já deu sinais. Ele é o eu sou. Há poder e autoridade no nome dele. Deus quer te usar para salvar a sua casa e os seus vizinhos. Sabemos que Moisés relutou de todos os jeitos. Não, eu não. Eu sou um assassino. Não, eu não, porque eu não sei nada, eu não sei falar, eu sou pesado de boca. E aí veio a ira de Deus, e o assunto encerrou, e ele achou melhor ir. Você pode ter 1000 desculpas. Eu não conheço a Bíblia, mas o projeto não é para quem conhece a Bíblia. É para quem tem amor. Eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. E os seus filhos estão se perdendo, porque não tem amor. Então não queremos. Até te peço, se você conhece a Bíblia de capa a capa, não faça um projeto não. Porque Deus quer usar.
quem não sabe. Deus quer usar os fracos. Deus quer usar os pobres, aqueles que não têm conhecimento, que não têm cultura, para que Ele seja engrandecido. Ele vai ser engrandecido. Não é a minha força, não é a minha sabedoria, não é a minha astúcia, não é as pessoas que eu conheço e porque eu tenho um bom relacionamento, mas é Deus que vai ser honrado. Por isso você que não sabe nada, você que não tem força, você que anda caindo e se levantando como Jacó, você não sabe nada, você não tem força, você não tem conhecimento, você não tem estudo. É você que Deus quer usar. É você que não aceita Faraó dominar sobre a sua casa, que não aceita as trevas cegar os seus filhos e eles serem conduzidos para a prostituição e para as drogas. É você que Deus quer te usar. Por isso, diga: eis-me aqui. E no final converse com a pastora Carla. Vai seguindo as instruções. Vai fazendo o projeto. Diga: para a honra e glória do Senhor. Deus não se move por choro. Malaquias 2, versículo 13. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Diga: Deus não se move por choro. Algumas pessoas estavam aqui nas sextas-feiras, na campanha do apóstolo Gerson, de sabedoria e inteligência, ficaram meio espantadas. Como Deus não se move por choro? As pessoas vêm aqui na igreja, sentam, choram. Deus meu, por que me desamparaste? Fica com o nariz remelento, de tanto chora. Chega no final, pede para falar com o pastor, mais chora do que fala. Vem aqui na frente, se ajoelha, se derrama. Deus fala: esse choro para mim, ó. Primeira coisa que aconteceu depois que Esaú percebeu que ele perdeu a bênção e a primogenitura, ele chorou. Ele gritava: me abençoa, Pai! Me abençoa, Pai! Não tem mais bênção, filho. Você vendeu a sua bênção, filho. Eu não posso mais te abençoar. Não tem mais nada para te dar. Diga: o choro não move o mundo espiritual. Mas tem muitas pessoas que vêm lamentar, que vêm chorar, que vêm se queixar, que vêm murmurar, que as coisas estão erradas, que Deus não responde, que aconteceu isso na minha vida, que aconteceu isso na minha casa, que aconteceu isso não sei aonde, no meu trabalho. Não adianta encher o altar de lágrimas. Deus não recebe isso. Deus não quer lágrimas, Deus não quer choro. Isso não move. Ah, não, agora eu vou abençoar porque tadinho, está sofrendo tanto. Agora eu acho que ele aprendeu, porque ele perdeu o emprego, ele perdeu a casa, perdeu o casamento. Agora eu acho que ele aprendeu, ele está chorando tanto. Deus não se move por choro. É por princípios. Se você fizer o bem, certamente receberá o bem. Foi o que ele falou para Caim. Se você não tivesse feito certo, se você não tivesse feito bem, certamente não teria recebido bem, mas porque faz o mal, recebe o mal. Deus não vai responder às suas lágrimas e o seu choro. Deus vai responder à sua obediência e à sua fidelidade. Diga: Deus não responde ao choro. Deus responde somente à obediência e à fidelidade à sua palavra. Por isso Malaquias é o mensageiro, aquele que clama, que libera a mensagem fiel, que leva o povo à mudança, ao arrependimento, que faz perguntas e responde. Você quer saber por que isso está errado? Está errado por causa disso. Está sabendo por que não dá certo? Por causa disso. Você sabe por que você não conquista? É por causa disso. Este é o livro de Malaquias. Diga: para que antes que o Senhor venha,
Então este texto é para que antes que o Senhor venha, semana passada nós falamos, o Senhor vai voltar, e vai ser como nos dias de Noé, ninguém acredita, ninguém dá crédito, ninguém quer construir a arca, ninguém quer entrar na arca, mas Ele vai voltar como nos dias de Noé, como um ladrão, e vai pegar todos de surpresa, e aquele que estiver na arca, será salvo para a eternidade, e aquele que estiver fora da arca, a porta vai se fechar, já não adianta mais abrir, não adianta mais bater, porque ela não vai abrir. Diga, ainda há tempo. Deus não se move por choro. O Senhor não aceita. Diga, o Senhor não aceita. Malaquias 2, versículo 14 e 15. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. Versículo 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da mocidade. Diga, para que ninguém seja infiel. Aqui ele está falando sobre princípios de respeito, princípios de temor, princípios de sabedoria, princípios de adoração, princípios de oferta e de dízimo, princípios de relacionamento. E ele está dizendo que ninguém seja infiel ao seu companheiro, à sua mulher. Hoje o que nós mais vemos é infidelidade no meio do povo de Deus. Hoje isso tomou os altares. Eu sei que eu sou repetitivo, mas eu não me canso de falar que me dá nojo ver um congresso com multidões e multidões e subir no altar um homem, vários homens que estão no altar, prostitutos, homens que estão no 3º, 4º casamento, homens que abandonaram a sua mulher da fidelidade, da mocidade, e agora estão uma menininha de 18 anos, e a igreja acha isso normal, mas aqui ele fala, o Senhor não aceita. Diga, o Senhor não aceita. Hoje as pessoas mudam de emprego todo ano, as pessoas mudam de casamento cada 2, 3 anos, as pessoas mudam de igreja a cada ano, todo ano a pessoa muda de igreja. Diga, mas o Senhor não aceita. Faz assim, ó, com o dedinho para a pessoa do seu lado, faz assim, ó, o Senhor não aceita. O Senhor não aceita. O Senhor não aceita isso. O Senhor não aceita isso. O Senhor não aceita essa infidelidade no relacionamento. O Senhor não aceita essa infidelidade no casamento. Essa infidelidade nos amigos. Essa infidelidade na casa do Pai. Hoje é normal. Hoje é normal. Homens que se dizem de Deus, mas pervertidos, que abandonaram a sua mulher, a sua casa. E eu aqui não estou falando mal de ninguém, é só uma mensagem fiel de Deus. Se você gosta de alguém, escuta alguém, é só você ir e ver a história dele, para você saber se ele é um homem de Deus ou não. E para tristeza, a maioria já está no 3º, 4º casamento. Homens que estão em grandes congressos, homens que estão na televisão. Uma vez o pastor falou, eu não acredito que a pessoa falou isso, não dá para entender, não dá para... Eu não sei nem se eu falo. Posso falar? Vocês querem que eu fale? Eu não ia nem falar isso. Mas uma pessoa um dos grandes líderes do Brasil chega e fala, a pessoa vai pedir conselho para ele. Fala, olha, o casamento não está bem. E aquela pessoa fala, é seu primeiro casamento? Sim, é meu primeiro casamento, mas eu estou numa luta. Fala, não se preocupa não. Porque começa a ficar bom lá pelo 3º, eu estou no 3º e agora que está começando. Homens que estão na televisão, homens que estão na mídia, homens que fazem grandes congressos, grandes eventos, mas que estão no lixo, que estão no pecado. E já estão ensinando o povo que isso é normal. Muitos já estão no 2º, 3º casamento, abandonaram a mulher, abandonaram os filhos, mas Deus diz, o Senhor não
aceita. Seja fiel até a morte. É comum nos cafés de pastores, algum pastor, acontece uma bomba, um pastor se separa, e logo lá no café de pastores já tem uns 3 ou 4 dizendo: é que vocês não conhecem a mulher dele. Se vocês conhecessem a mulher dele, vocês iam dar razão porque ele está se separando. Jesus deveria se separar da sua noiva, porque a sua noiva tem estado cheia de mancha, tem estado em prostituição. O livro de Oséias fala de um profeta aí que Deus fala: olha, vai e se casa com esta mulher. E aquela mulher era uma prostituta. De dia ficava com ele, de noite saía para ter relação com vários homens. E Deus fala: assim eu estou me sentindo. Você é um profeta, e eu estou fazendo você sentir isso na pele. Eu te fiz ter uma aliança com uma mulher, e esta mulher é uma prostituta. E eu tenho uma aliança com uma igreja que é prostituta. Uma igreja que vem na igreja e levanta as mãos santas e adora ao Senhor. Na segunda-feira vai beijar a mão do apóstolo. Na quarta-feira vai no terreiro. Na quinta-feira vai na Ave Maria. Uma igreja que está aliançada, que se prostitui com todos. Deus fala para Oséias: casa com ela, para que você saiba o que é ter uma aliança com uma mulher prostituta. Para que vocês todos saibam o que eu sinto em ter uma aliança com vocês. E é só você ler lá no livro de Oséias. E ele se casa com uma prostituta, e ele tem filhos com aquela prostituta. E ele era humilhado. E Deus fala para ele: além de casar, pega ela pela mão e vai dar um passeio no shopping. Aí vai lá Oséias, o profeta corno, com a prostituta, pagar sorvete para ela, comer McLanche feliz. E todo mundo olhava para o profeta e falava: olha, ele é casado com uma prostituta. Mas quando Deus se levanta, ele fala: olha, vocês viram o profeta casado com uma prostituta, porque eu mandei ele casar com a prostituta, e ele é fiel, obediente a mim. Ele se humilhou, ele foi humilhado diante de todos, mas é assim que eu estou sendo. Vocês, a minha igreja, a minha noiva, tem feito isso. De domingo, estão lá, dizendo que são fiéis a mim, mas na segunda-feira está num lugar, na terça está em outro lugar. Uma hora é unção, outra hora vai pedir passe, uma hora vai receber. E ele vai falando no livro de Oséias, um texto extremamente forte, mas que pouco é pregado. Mas lá está registrado um profeta que Deus mandou casar com uma prostituta. E ele, por fidelidade a Deus, se casou com uma prostituta, teve filhos com ela, só para que Deus deixasse registrado, em um ato profético, como ele estava se sentindo. Amanhã você vai aonde? Qual é a igreja que você vai visitar essa semana? Você não é fiel ao pastor, você não é fiel à comunidade que você está, você não é fiel a Deus. Uma hora vai no centro, na mesa branca, uma hora vai no terreiro. O propósito é que você seja fiel na sua aliança. O propósito é que você seja fiel em todas as áreas da sua vida. No seu trabalho, no seu casamento, na sua comunidade, no seu relacionamento com seus amigos, com a sua igreja, com o seu pastor, com Deus. Diga de novo: o Senhor não aceita estas coisas. Diga: o Senhor voltará. Eis que, em Malaquias 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Diga: o Senhor voltará. Uma das coisas que nós temos que ter bem claro a cada dia é que o Senhor vai voltar, como foi ministrado semana que vem. E aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, ele fala novamente disso. O Senhor vai voltar. Ele vai buscar a sua noiva.
Ele vai buscar o seu povo. Mas o livro se encerra de Malaquias. E se cumpre a palavra, diga: Jesus veio a este mundo. Havia a igreja, a sinagoga, os templos em Israel e em Jerusalém. E havia muita gente na igreja. Havia muito povo, havia muitos sacerdotes. Mas quando Jesus veio, apenas 2 pessoas reconheceram Jesus. Se o Senhor voltar hoje, você vai reconhecê-lo? Porque o próprio Senhor diz: olha, quando disserem que Jesus está lá, que Jesus está não sei aonde, é mentira. Hoje as pessoas correm, está tendo avivamento ali, está tendo milagres ali, está tendo prosperidade ali. Jesus não está mais aqui, Jesus está ali. Jesus está ali agora. Jesus diz: não acredite nessas coisas. Não acredite nessas coisas. Mas quando o livro de Malaquias se encerra, e Jesus vem, e antes vem o seu anjo, João Batista, que prepara o caminho, a voz que clama no deserto. E Jesus vem, pela primeira vez. E em Lucas 2:25 diz: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, diga Simeão. E este era um homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Quantas pessoas estavam em Jerusalém? Quantas pessoas? As crianças em Israel, Jerusalém, o povo de Deus, da primeira aliança, com 5 anos, eles já sabem os primeiros livros da nossa Bíblia de cor. Com 12 anos, ele tem que recitar no meio da comunidade os livros da lei. Com 5 anos ele começa a aprender. Com 12 anos ele tem que se apresentar. Com 12 anos ele passa por um cerimonial. Daquele cerimonial ele tem que se apresentar. E ele tem que recitar todas as leis, os mandamentos de Deus. E ele sai daquele cerimonial, deixando de ser menino para ser um homem. Mas quantos meninos, quantos jovens, quantas mulheres, quantos homens de Deus, quantas pessoas que sabiam a palavra de cor, estavam esperando Jesus, estavam esperando o Salvador. E no texto de Lucas que nós lemos, apenas um homem, e este homem era justo e temente a Deus, e ele esperava a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. E ele pega a criança no colo, ele diz: Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque eu vi o Cristo. Diga apenas uma pessoa esperando o Cristo. Quantos que estão aqui estão esperando a segunda vinda de Jesus? Quantos que estão aqui adoram a Deus, buscam ao Senhor, vivem uma vida como Simeão, que era um homem justo e temente a Deus, e que esperava em todos os seus dias ver a Cristo, a vinda de Cristo. E havia também uma profetisa Ana, diga, uma profetisa, e o nome dela era Ana. Em Lucas 2:36 diz: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido
e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de noite e de dia. E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. De toda uma nação, de todo um povo, apenas 2 pessoas estavam esperando Jesus. Você está esperando o que aqui? Um milagre? Você está esperando o que? A oração de prosperidade? Você está esperando o que aqui? Um passe de mágica? Você já foi na igreja católica, já foi na igreja cristã, protestante, avivada, apostólica, já voltou para a católica, já foi no centro, já foi no espiritismo, já foi no espiritismo branco, preto, já foi em tudo quanto é lugar. O que você está esperando aqui? O que você quer de Deus? A salvação da sua casa? Se levante, ore pela sua casa, porque você é o pastor e a pastora da sua casa. Moisés e Arão já deram a ferramenta e a estratégia, e cabe você pegar esta ferramenta e essa estratégia, este cajado, e pôr para funcionar. Cabe a você ser um homem e uma mulher justa e temente a Deus, um profeta, um homem e uma mulher com unção profética e apostólica. O Senhor vai voltar. Na primeira vinda, havia um homem e uma mulher, 2 pessoas. O Senhor não está preocupado com quantidade. O Senhor não atende pedidos humanos e loucos. O Senhor não responde a choro e lamentações. O Senhor quer pessoas que vivam a palavra, que amem as almas e que lutem por restituição. É isso que o Senhor vai buscar. É isso que Ele quer. Você é Esaú, que quer um prato de lentilha, ou você quer a bênção de Deus para viver? Você quer um prato de lentilha? Você quer uma bênção? Você quer prosperidade? O que você quer, Esaú? Porque depois que Deus te der, não tem mais bênção para você. Mas se você é Jacó e quer a bênção da primogenitura, de ser filho de Deus, amado de Deus, Deus te dá a bênção da primogenitura. E passado muitos anos e muitas gerações, Deus se levanta em um mensageiro fiel dizendo: eu aborreço, eu odeio, eu destruí Esaú, mas eu amei, eu abençoei. Quando ele caiu, eu levantei. Quando ele desanimou, eu o fortaleci. Eu desprezei e odiei Esaú, e o povo de Edom foi destruído. Toda vez que se levantar, novamente será destruído. Mas eu amo Jacó, eu te amo, diz o Senhor. Não importa o erro que você cometeu, não importa quantas vezes você caia, eu te amo, filho, eu te amo. Você tem a minha bênção da primogenitura. Você é o filho especial, o filho abençoado, o filho que eu amo. Se você caiu, hoje eu estendo a mão para que você se levante. Se você está fraco, eu te fortaleço. Se você está sujo, eu te limpo. Se as suas vestes estão manchadas, eu troco as suas vestes e te dou vestes novas, vestes sacerdotais de alegria. Você está desanimado, eu te dou novos projetos, novos sonhos. Você é o meu filho amado. Você é o meu povo amado. Por mais que você tenha feito errado, por mais que você não tenha me honrado, não tenha me respeitado, você é o meu filho. E eu estou te corrigindo porque eu te amo. O Senhor tem prometido nesta campanha que vai avivar aqueles que estão mortos,
que vai avivar aqueles que cansaram no meio dos anos, que vai batizar com o Espírito, que vai batizar com fogo, que vai batizar, vai fortalecer, vai batizar em línguas e vai dar ministérios proféticos e apostólicos, vai dar dons e habilidades. Mas para isso, você precisa ouvir o chamado. Se você não ouviu o chamado, não é para você. Se você não entendeu que o Senhor vai voltar e que nós temos que trabalhar, se você entendeu, é para você. Se você entendeu que tem feito as coisas de qualquer jeito, sem respeito, sem temor, sem compromisso, sem cumprir horário, sem fidelidade, e que Ele quer te levantar. Queria encerrar com uma pergunta: quantos estão aqui fazendo o máximo para Deus? Quantos estão dando o seu tudo para Deus? Estão dando todo o seu coração, estão dando o seu tempo, estão com compromisso, com respeito e com temor? Quantos estão buscando em espírito e verdade? Tem alguém que está dando o seu máximo a Deus? Então a mensagem é para todos nós. Porque nós não estamos fazendo o melhor, nós não estamos dando o melhor, nós não estamos honrando e respeitando como Ele merece, nós não estamos sendo fiéis. Nós deveríamos, do nosso dia de 24 horas, separar 10%. Quanto que é 10% de 24 horas? Deveríamos dar ao Senhor. Não ficar na frente de uma televisão. Não que seja pecado ficar na frente de uma televisão, mas é pecado quando você fica 3, 4 horas na frente de uma televisão, assistindo jogo de futebol, assistindo todo quanto é tipo de lixo, e você não consegue separar 10 minutos para ler a palavra de Deus. Não precisa levantar a mão não, mas quantos aqui estão sendo fiéis na leitura, no plano de leitura dos 4 evangelhos? Você lê tudo quanto é coisa no Facebook, você lê, você faz de tudo, conversa com todo mundo, mas quanto tempo você tem dado para Deus? Por que você não está lendo o plano de leitura? Por que você não envolveu? Estou cansado, pastor. O pior erro, diga o pior erro, é servir um Deus vivo estando morto. Abra a sua Bíblia, eu gostaria que todos abrissem para nós encerrarmos no livro de Joel. Capítulo 2, versículo 17. Nós vamos ler o último versículo para encerrar. Eu quero te falar uma coisa. Tem 2 pessoas que foram restaurar o povo. Um é Neemias, muito conhecido, e o outro Esdras. Diga, Neemias e Esdras. Quando Neemias vai corrigir o povo, porque eles estavam descumprindo o mandamento de Deus, sabe o que Neemias faz? Neemias amaldiçoa o povo, Neemias bate no povo, Neemias arranca o cabelo do povo. Neemias era meio violento. Mas pergunta para mim, deu certo ou deu errado, pastor? Pergunta para mim, deu certo ou deu errado, pastor? Deu errado, porque era um homem de Deus, e com respeito e com temor, com honra, levou o povo à correção. Mas Neemias briga com o povo, amaldiçoa o povo, bate no povo, e arranca o cabelo do povo, e o povo se conserta. Agora Esdras, o mesmo problema. Sabe o que Neemias fez? Quantos sabem o que Neemias fez? Então pergunta para mim, pastor, o que Neemias fez? Neemias sentou, chorou, arrancou seus próprios cabelos. Pergunta, deu certo, pastor? Deu certo. Os 2 jeitos deram certo.
Neemias amaldiçoou, bateu e arrancou o cabelo do povo. Esdras sentou, chorou, lamentou e arrancou seus próprios cabelos. Como eu ainda sou novo para ficar careca, então eu vou mais na linha de Neemias. Mas eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que nós vamos chegar no final dessa campanha. E o Espírito do Senhor vai descer sobre todos nós, vai nos envolver e vai nos tomar em línguas estranhas, em novos ministérios, vai levantar muitos vasos para a honra e glória do Senhor. Quantos creem? Então se coloque de pé e aplauda ao Senhor. Livro de Malaquias, o mensageiro fiel, a palavra de Deus, prepara eles para a vinda de Jesus. Semana passada o Senhor nos falou e nos instrui para estarmos orando e vigiando, porque Ele voltará. Mas dentro de algumas semanas nós sabemos que o Deus Espírito Santo virá sobre este lugar e você deve se preparar. Por isso a mensagem fiel desta noite tem o propósito de te preparar para ser cheio do Espírito de Deus.